E se eu te dissesse que o destino das maiores potências do mundo foi selado nas margens de um rio, há mais de 2.500 anos? O que o profeta Daniel viu na cidadela de Suzã não foi apenas um sonho. Foi um código profético preciso, que descreveu a ascensão e a queda de impérios antes mesmo de existirem. Mas o mais perturbador não é o que aconteceu no passado, mas o poder invisível que a profecia diz que ainda está operando hoje, tentando apagar a verdade da sua mente. Você está pronto para ver o que o céu revelou e a história tentou esconder? O silêncio pesa sobre Daniel enquanto a visão o envolve por completo. Sua consciência é conduzida para além das paredes de Babilônia até a cidadela de Suzã, na província de Elão, junto ao curso tranquilo do rio Ulai. Ele mesmo registra, com temor contido e precisão solene: pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Daniel 8:2. Não se trata de uma viagem do corpo, mas de um arrebatamento do espírito. Assim como Ezequiel foi levado em visões de Deus, sem sair de seu lugar, conforme está escrito em Ezequiel 8:3, e como João mais tarde seria conduzido em espírito a cenários que ultrapassavam o tempo e o espaço, conforme Apocalipse 17:3, Daniel agora se encontra diante de um cenário que lhe foi confiado. A tranquilidade aparente do rio contrasta com a gravidade do que está prestes a se revelar. Enquanto as imagens da visão se alinham na mente de Daniel, a coerência entre as revelações torna-se impossível de ignorar. O mesmo padrão que surgira no capítulo 7 agora retorna com clareza ainda maior. O animal semelhante ao urso, que se levantou sobre um de seus lados, Daniel 7:5, encontra seu paralelo direto no carneiro de 2 chifres, que avança com força desigual. Aqui, a Bíblia interpreta a si mesma. Gabriel declara sem margem para a dúvida: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8:20. Logo em seguida, a cena se intensifica com a chegada de um bode que avança com fúria, sem tocar o chão. Essa velocidade impressionante reflete as 4 asas do leopardo de Daniel 7:6, indicando a rapidez com que a Grécia subjugaria as nações. O chifre notável entre os olhos concentra todo o poder em uma única figura. Gabriel novamente sela o significado. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 8:21. A Medo-Pérsia cai diante da força grega. As batalhas do Grânico, de Isso e de Arbela marcam o colapso definitivo do Império Persa, até que, em 331 a.C., o domínio de Alexandre o Grande se estabelece. Tudo isso foi revelado quando o futuro ainda era apenas silêncio. Neste ponto, o pano de fundo do santuário torna-se essencial. O santuário terrestre fora construído como centro visível da justiça divina. No dia da expiação, 2 animais eram centrais, conforme está escrito: também tomará da congregação dos filhos de Israel 2 bodes para a oferta pelo pecado. Levítico 16:5. É nesse contexto que o grande chifre do bode, Alexandre, se quebra no auge de seu poder. Em seu lugar, surgiram 4 chifres notáveis, representando a divisão do império entre Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Porém, a atenção profética se volta para algo novo: o chifre pequeno. A profecia revela que Roma não desaparece com o fim do império político, mas se transforma. Essa transição marca a passagem da Roma imperial para a Roma papal, uma continuidade de poder que se posiciona de maneira direta contra Deus. A origem deste chifre pequeno é geográfica. O texto afirma que ele surge de um deles. Ele cresce primeiro horizontalmente como potência política, subjugando o sul, o oriente e a terra gloriosa. Mas então ocorre uma mudança de natureza. Ele cresce verticalmente, atingindo o plano religioso.
Ele se eleva contra o exército dos céus e lança por terra algumas estrelas, que o anjo explica serem os poderosos e o povo santo. À luz do Apocalipse, o cenário se amplia. Foi o próprio dragão quem mobilizou suas forças, pois a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12:4. A guerra que começou no céu se estende à terra. O texto declara que o chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daniel 8:11. Este príncipe não é outro senão Jesus Cristo, o mesmo que Josué adorou em Josué 5:13-15. A expressão hebraica para sacrifício diário é tamid, um termo que abrange todos os serviços contínuos do santuário que apontavam para a salvação. Êxodo 30:8 e Números 28:3. O ataque a esse sistema ocorre quando o foco é desviado do santuário celestial para estruturas humanas. Ao introduzir o sacrifício da missa, diminuindo o valor do sacrifício único de Jesus e ensinando que ele não é o único mediador, inserindo figuras como Maria e os santos, cumpre-se o que Paulo advertiu. Este poder se assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. A verdade foi lançada por terra ao alterarem a lei de Deus e substituírem as Escrituras por tradições. Mas a visão não termina em derrota. Ouve-se a declaração que atravessa os séculos, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao final desse grande período profético, ocorre um juízo celestial que põe fim à atuação do chifre pequeno, que será quebrado sem esforço de mãos. Daniel 8:25. A profecia das 2.300 tardes e manhãs estabelece o limite para o domínio do erro. Daniel demonstrou profunda angústia, pois sabia que ali estava o momento da intervenção decisiva do céu. No desfecho desta linha profética, o povo de Deus será vindicado e a justiça divina prevalecerá de forma plena. Muito obrigado por acompanhar este estudo profundo até aqui. Se esta mensagem despertou algo em você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda a verdade a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos desta jornada pelas profecias. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Em um mundo de tantas mentiras, levar a luz da profecia é um ato de esperança. A verdade foi lançada ao chão, mas agora ela convoca você para se levantar. Que Deus te guie e até o próximo vídeo.